Desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre tinha alguma coisa para temer, podendo ser um simples medo de escuro, que representa a ameaça do desconhecido, por nunca saber do que está próximo de você. Pode ser um simples graveto com folhas, ou apenas sua mente iludindo com algo imaginário, aonde você jura estar vendo algum monstro perigoso, mas na verdade não ter apenas nada. E é assim que começo esse vídeo. Mas antes, eu gostaria de iniciar com um feliz ano novo atrasado a todos vocês que estão assistindo a esse vídeo. Como tem sido o último Natal e o fim de ano de vocês? Se divertiram muito? Bem, eu queria agradecer a vocês pela audiência e pelas interações que tivemos nos últimos vídeos que fiz ano passado, como a análise de Dark Cat e o piloto de um novo quadro interativo que fiz no canal. Agora, sem mais enrolações, sente-se na poltrona e vamos começar. Bem, eu gostaria de iniciar esse vídeo contando um fato que parece bobo. Eu era uma criança muito medrosa. Quase tudo era um motivo para me assustar, mas, sejamos francos, que criança não chegava a se assustar com as coisas mais bobas aos nossos olhos de adulto? Seja uma música, um filme, um objeto ou até mesmo uma sombra do guarda-roupa onde aos nossos olhos parecia uma pessoa e no final se tratava apenas de uma pilha de roupas? É disso que estou falando. Porém, quando nós amadurecemos, perdemos alguns desses medos bobos que tínhamos na infância, mas ainda assim, nessa mesma fase, podem existir alguns que aos nossos olhos parecem besteira, mas ainda assim sentimos aquela mesma sensação que sentíamos quando mais jovens. E é aqui que inicio a vocês um top 5 das coisas que mais me assustaram quando criança. Gugu Liberato no SBT. Antigamente, a emissora do Silvio Santos, em comparação com a Globo e a Record, era a que mais adorava assustar todas as crianças desde os anos 80 até 2000. Porque ela sempre anunciava, desde filmes de terror em plena luz do dia, até passar reportagens tão exageradamente sensacionalistas que chegavam até a dar medo em assistir. Ou vai me dizer que você não se assustava com o quadro Histórias que o Povo Conta, do Ratinho? Mas voltando às lendas, quando era pequena, lembro que tinha a do menino Romãozinho, porque se tratava de um menino encapê, mal criado, que sempre desobedecia aos seus pais e ainda fazia várias brincadeiras de mau gosto, como comer todo o almoço do pai e manipular colocando a culpa na mãe. E o final dessa história foi de longe a que considero muito macabra em comparação com as outras, porque terminava com o Romãozinho rindo igual um psicopata, aí do nada a voz dele engrossa e ele ainda fica todo vermelho, parecendo um demônio. Quando assisti aquela cena, eu não sabia se chorava ou gritava pela minha mãe, mas lembro que ficava paralisada, mas assim, paralisada no sentido que eu queria correr da sala, só que meus olhos não desgrudavam da tela, para vocês verem o nível de choque. E a segunda lenda que vos apresento é da boneca enfeitiçada, que contava a história de uma menina que no seu 10º aniversário ganha uma boneca. Só que a garota não gostou da boneca porque se achava velha demais para brincar com isso. Então, ela costumava guardar essa boneca dentro da sua caixa de brinquedos. Só que o mais assustador
era quando a boneca acordava todas as noites e ficava perseguindo a menina por toda a casa. Hoje em dia, quando fui rever, eu quase mijei de tanto dar risada, mas na época, eu lembro que tinha muito medo do Chuck, da boneca assassina e até das bonecas grandes da Xuxa, Eliana e até da Angélica, que costumavam ter a minha altura, se não o dobro. Por isso, era motivo dos pesadelos noturnos, tanto que minha infância inteira eu implorava para me comprarem qualquer coisa, exceto bonecas. Em quarto lugar, Linha Direta. Linha Direta se tratava de um programa policial que era exibido todas as noites de quinta-feira na Rede Globo após o seriado A Grande Família. O programa contava cada semana sobre casos de crimes que chocaram o país, desde o conhecido Edifício Joelma até o maníaco da Luz Vermelha. O programa também contava com variações entre mistérios e justiça. Mas tudo bem, dadas as informações, no que o programa tinha de assustador? Bem, levando em conta que era exibido por volta das 11 da noite, você já esperava as simulações não tendo nenhuma censura quanto à violência, mortes e até o teor macabro, ainda mais se tratando de casos reais. E como se não bastasse a abertura já te causar um sentimento de tensão e desespero, sempre quando alguma história terminava com um foragido, o apresentador Domingo Meirelles terminava o programa mostrando a foto do criminoso na tela e dizendo o seguinte: se você tiver mais informações a respeito desse criminoso, ligue para o nosso programa ou acesse o nosso site. Boa noite e até lá. Agora eu te pergunto, como não ter medo de dormir sabendo que tem um maníaco que está foragido e que pode muito bem estar perto de onde você mora? Era assim que o programa nos causava toda vez que ele acabava. Em terceiro lugar, Nas Garras da Patrulha. Se você nasceu no Ceará, ou ao menos teve antena parabólica nos anos 2000, com certeza deve ter ouvido falar do programa Nas Garras da Patrulha, que era uma esquete humorística que abordava várias coisas do nosso cotidiano nordestino, desde o clássico quadro do Coxinha e Doquinha, e onde esse programa às vezes assustava. Mesmo se tratando de um programa de humor, os bonecos antigamente costumavam ser muito feios e até esquisitos. Aí, o que era para ser um esquisito no nível de você rir do boneco, tinha episódios que eles eram assustadores. Sabe aquele espantalho Monstro da Palha? Era quase isso com os bonecos desse programa. Segundo lugar, Resident Evil e zumbis. Resident Evil. Principalmente o clássico primeirão de 1996, de PlayStation 1. Bom, Resident Evil se trata nada menos que um survival horror, onde você controlava ou o Chris ou a Jill e tinha que passar a mansão inteira procurando por pistas e outras coisas para entender do que está por trás de todo aquele desastre que resultou em Raccoon City. Além de resolver vários puzzles, você tinha que lutar contra zumbis, hunters, cobra gigante, tubarão, até chegar no Tyrant, que era o chefe final do jogo. E o que mais me dava medo? Então, tudo aconteceu numa noite de 2007, onde meu pai voltou do trabalho e decidiu jogar esse jogo no meu antigo Play 1. Pela capa, a gente achava que o jogo se tratava de uma espécie de Call of Duty ou qualquer outro jogo de exército. E pelo que me lembro, meu pai escolheu o Chris e foi chegando até a parte da sala de jantar. E caminhando até a porta,
que levava para um corredor, foi dali que surgiu a famosa cena do primeiro zumbi. E cara, lembro que saí de lá tão apavorada que passei vários meses sem saber o que era fechar os olhos e não lembrar daquela imagem apavorante. E a maior sacanagem que fizeram comigo foi no ano seguinte, onde estava no apartamento da minha tia e meus primos resolveram jogar o 2, que se passava na cidade. E eu, inocente, não sabia se tratar da continuação de Resident Evil e fiquei assistindo meus primos jogarem. A cutscene que nunca mais me esqueço são a parte que a Claire, irmã do Chris, entra num bar e se depara com um zumbi, e a parte onde a mesma estava dentro da delegacia e se encontra com um Licker se movimentando no teto. Os 2 primeiros jogos de Resident Evil me assustaram tanto na infância que qualquer coisa que tivesse zumbis, sejam filmes ou jogos, eu nunca assistia por trauma dos jogos, e o medo foi tanto que levei mais ou menos 6 anos para superar. Mas hoje posso dizer que sou bastante apaixonada por esses 2 jogos. Resident Evil, os jogos são meus favoritos, principalmente os da era de Play 1. Primeiro lugar, fundo do mar com animais gigantescos. Ok, esse último, ao contrário dos outros que consegui superar à medida que fui crescendo, este por si é o único que até hoje nunca superei e ainda me gera muita ansiedade toda vez que vejo ou escuto falar. E eu já começo perguntando o seguinte: o que vocês acham que Pinóquio e a história de Jonas têm em comum? Fundo do mar com peixes gigantescos. E esse trauma me causou primeiramente por causa da cena que a baleia persegue o Pinóquio e o Gepeto numa jangada. Tudo nesse filme, principalmente essa cena, foi feito para te assustar. Você mal via os olhos do animal, mas já sabia que era enorme, pesado e com uma boca que seria capaz de engolir uma cidade inteira na maior facilidade. Quando vi esse filme, eu tinha por volta de uns 4 ou 5 anos, e na minha casa, onde morei, a minha antiga casa, lembro que o banheiro era muito espaçoso. Então, na minha cabeça infantil, eu imaginava que o meu redor fosse o mar, o cantinho onde eu cercava estava uma ilha deserta e que eu estava cercada por um bicho gigante que iria me engolir da mesma forma que a baleia do Pinóquio. Como se isso não bastasse, ainda nessa mesma época, a minha mãe também me fazia ler todas as histórias da Bíblia. E na história de Jonas, uma das coisas que mais me apavorou foi justamente quando os homens jogaram o Jonas do barco e ele passou 3 dias e 3 noites sobrevivendo dentro da barriga daquele peixe. E por causa da baleia do Pinóquio e da história de Jonas, que até hoje eu carrego esse medo surreal mesmo depois de adulta. Muitos podem até dar risada ou achar que é pura bobagem, mas eu realmente não posso ver essas imagens antes de tomar banho, porque enquanto eu estiver debaixo do chuveiro, as imagens ficam gravadas na minha mente. E quando fecho os olhos, a mesma imaginação infantil que eu tive retorna com tudo. E aí eu fico desesperada para desligar o chuveiro e sair daquele banheiro às pressas. E assim encerro essa lista. Agradeço a todos por verem esse vídeo. Sintam-se à vontade para me contar suas experiências ou qualquer coisa que os assustavam e talvez até hoje. E, enfim, eu sigo aqui minha despedida e foi mais um prazer estar aqui com vocês. Sayonara!